Olá novamente. Então, dando continuidade às análises propostas na série que trata de projeto de malhas de realimentação, no vídeo de hoje nós trataremos do estudo de estabilidade da malha e depois da sintonização dos parâmetros do controlador que possibilita que este sistema de reação funcione de forma automática. No primeiro vídeo, nós estabelecemos o modelo matemático que descreve o sistema de reatores e também demos a sua forma equivalente em formato de diagrama de blocos, já pensando em incluir este modelo numa malha de realimentação. Depois, no vídeo seguinte, nós calculamos todas as constantes que resultaram da dedução do modelo matemático e também organizamos a nossa malha considerando os itens adicionais como válvula, transmissor e também o controlador, e os demais detalhes em relação a cálculo de erro em relação ao set point e também de qual das variáveis serviria como variável de perturbação externa do sistema. Tudo isso para que nós possamos utilizar esta malha a partir de agora para estudo da sua estabilidade e consequente sintonização do controlador pelo método de Ziegler-Nichols. Resgatando então a malha de realimentação definida no vídeo anterior, nós podemos aplicar a regra prática para a obtenção de funções de transferência da malha fechada. Como regra prática, nós analisamos o caminho entre duas variáveis de interesse, sempre pensando que a principal delas é a variável controlada, e depois nós dividimos por 1 mais o produtório de todos os blocos que fazem parte da malha fechada. Percebam que, em relação à variável de concentração de entrada do tanque 1, nós temos apenas o bloco G2 explícito entre esta variável e a variável controlada C2'. Já em relação à variável de set point, nós temos uma sequência de blocos que devem ser adicionados para que eu cumpra a meta de estabelecer aí como é que essa variável responde a perturbações no meu set point. Então, devido à característica de que, independentemente da variável, eu tenho o mesmo denominador para ambas, nós podemos analisar a estabilidade da malha considerando o denominador da função de transferência global do processo. Na verdade, o ato de igualar o denominador dessa função de transferência a zero causa a definição da equação característica desta malha. A equação característica da malha, então, é dada pela igualdade do denominador da função de transferência de malha fechada a zero, e o fato de incluir aí a função de transferência do controlador nesta equação permite que nós possamos dizer quem são os parâmetros do controlador que satisfazem as condições de estabilidade da malha. Então, eu vou utilizar o método da substituição direta para conduzir essa análise, e nesse método a gente considera que o controlador é puramente proporcional, para evitar que as contribuições integral e derivativa façam com que a malha não possa alcançar a região marginalmente estável, onde ela deve oscilar de forma sustentada. Ela não deve divergir e nem convergir no seu comportamento. Então eu vou trocar aí todas as funções de transferência pelas suas expressões em S e vou expandir esse polinômio para obter um polinômio de quarta ordem em S. O método da substituição direta se baseia em impor esta condição na equação característica, em que S é igual a I ômega U, e isso significa que eu estou numa região marginalmente estável em cima do eixo puramente imaginário, como já foi abordado em vídeos anteriores. Estar no eixo puramente imaginário significa que as raízes da equação característica não possuem parte real. Portanto, o comportamento da malha não poderá divergir e nem convergir por influência de exponenciais positivas ou negativas. Se eu coloco essa condição na minha equação, o meu ganho do controlador Kc ele leva a nomenclatura de Kcu, que seria o ganho final. Então, a meta é descobrir quem é o ganho final e quem é a frequência final, que são os dois parâmetros que me dirão que o sistema está na região marginalmente estável. Impondo esta condição na minha malha, então, eu tenho esta expressão como resultado, que se torna agora uma expressão complexa. Utilizando as propriedades de produto da unidade imaginária I, eu consigo simplificar ainda a minha expressão. Percebam que esta etapa permite que eu elimine algumas unidades imaginárias, então agora eu tenho uma equação que possui algumas partes reais e algumas partes imaginárias. Eu vou separá-las entre partes do modelo, né, da equação, que são parte real e parte imaginária, para gerar um sistema de equações que deve ser resolvido.
Logo, eu tenho o seguinte sistema de equações gerado a partir da divisão entre parte real e parte imaginária dos itens da equação anterior. A partir da primeira equação, eu consigo fazer uma simplificação adicional, uma dessas frequências pode ser eliminada. Continuando os cálculos, eu consigo uma expressão para ômega-u ao quadrado. Essa expressão pode ser substituída na segunda equação. Utilizando essa informação, então, eu vou gerar uma equação quadrática em KCU. Fazendo a solução, então, você pode usar a equação de Bhaskara para isso. Você obtém dois valores possíveis de KCU. 121,69, dado em unidades de porcentagem da saída do controlador por porcentagem da saída do transmissor, e menos 3,65, porcentagem da saída do controlador por porcentagem da saída do transmissor. Nós vamos utilizar o valor positivo. Uma vez que todos os blocos que compõem a minha malha têm sinal positivo, a inversão de sinal indesejada dada pelo segundo valor, ela vai alterar o sinal do meu ponto de soma. Alterando o sinal do ponto de soma de menos para mais, eu não calculo mais uma quantidade de erro entre o setpoint e a variável controlada. Eu estarei somando o setpoint com a variável controlada. Isso vai continuar se propagando na minha malha e a ação do controlador vai ser contrária ao que eu realmente desejo. Então nós vamos utilizar o valor positivo aí como meu ganho final para a minha malha. Portanto, eu posso retornar esse valor para a minha equação que define ômega-u ao quadrado. Então, dando continuidade aos cálculos, eu determino que a minha frequência final é 7,07 radianos por minuto. Mas o método de sintonização do controlador ele não se baseia na utilização da frequência final de forma direta. Na verdade, por teoria, nós determinamos a frequência com qual o sistema vai oscilar na região marginalmente estável, mas nós estamos interessados no uso dessa frequência para a estimativa do período final de oscilação da malha, que é dado em unidades de tempo. Então, eu resgato a definição de período. Período é 2π dividido pela frequência. Então, eu troco esse valor para obter, então, um período final para a minha malha de 0,889 minutos. Esse valor, sim, vai ser interessante para o método de Ziegler-Nichols. Então, eu posso fazer a sintonização do meu controlador pelo método do Ziegler-Nichols. Este método, quando eu conheço as funções de transferência da minha malha, que é o caso do problema que está sendo trabalhado, ele é conhecido como método de sintonização em malha fechada. Eu determino inicialmente os parâmetros na região marginalmente estável, depois eu faço uso das tabelas de Ziegler-Nichols para determinar esses parâmetros. Lembrando que o método de Ziegler-Nichols é considerado um método de decaimento de um quarto, onde o primeiro pico da resposta ele vai ser seguido por um segundo pico que equivale a um quarto do primeiro. Então esse é o comportamento previsto por Ziegler-Nichols para a determinação desses parâmetros. Então pela tabela eu tenho que o ganho do controlador é dado pelo ganho final dividido por 1,7, que para nós vai resultar em 71,28. Para o tempo integral eu tenho o período dividido por 2. Veja que a tabela de Ziegler-Nichols ela se remete ao período final para esses cálculos e não à frequência. É por essa razão que após determinar a frequência na região marginalmente estável, há necessidade de convertê-la num valor de período para acessar as tabelas. Para o nosso caso, eu tenho um tempo integral de 0,445 minutos. Eu tenho também para o tempo derivativo, uma razão do período final por 8. Então, fazendo essa conta pelo valor que nós obtivemos no nosso caso, eu tenho um tempo derivativo de 0,111. Porém, eu devo ressaltar, e já abordei esse ponto em vídeos utilizando o aplicativo XCOS do software Scilab, que os parâmetros literais do controlador, aqueles que nós encontramos na teoria, eles são obtidos, mas eles não podem ser alimentados no bloco do controlador PID diretamente no aplicativo XCOS, porque o software encara de uma maneira diferente cada valor que deve ser adicionado em seu bloco. No Scilab, nós teremos a seguinte situação. O valor proporcional ele é literalmente igual àquele que a gente determina. Porém, quando eu olho para o integral, ele considera que o valor numérico aceito no bloco é a razão entre Kc e τi. Então, no software, nós adicionaremos o valor para o termo integral de 160,18. E para o termo derivativo, nós também temos a situação de que o bloco aceita o produto entre o ganho e o tempo derivativo. Então, para nós vai ser dado por 7,912. Esse cuidado tem que ser tomado
porque você pode incorrer no erro de estar fazendo previsões de comportamento da sua malha de forma errada caso você insira tal I e tal D de forma direta. O bloco PID no help do software, ele é abordado de uma maneira bem didática e ele ressalta essas características e esses cuidados que devem ser tomados quando você decide usá-lo para simulação. Então aqui nós encerramos a etapa de análise teórica da minha malha, determinamos aí os valores de interesse, né, de um controlador PID para atuar na malha, tanto no problema regulador quanto no problema servo. E no próximo vídeo será simulada a malha no aplicativo XCOS, utilizando os resultados obtidos até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, então, e até a próxima.